Saudações, torcedores apaixonados da Sociedade Esportiva Palmeiras. Preparem os corações e as emoções, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que está pegando fogo nos bastidores do Verdão. A notícia que chegou como um verdadeiro raio em céu claro é sobre a possível saída de Gustavo Gomes, nosso gigante paraguaio, que pode estar prestes a assinar com o Fluminense. Sim, você ouviu direito. A expectativa é alta, e a reação da torcida é de pura agitação. Gustavo Gomes não é apenas um zagueiro, ele é um verdadeiro ícone defensivo que se tornou peça fundamental no esquema tático do Palmeiras. Desde a sua chegada, ele trouxe não só qualidade técnica, mas também uma liderança exemplar. Para os torcedores, ele é sinônimo de segurança e garra em campo. Agora, a possibilidade de vê-lo vestindo as cores do Fluminense é algo que deixa muitos alviverdes em estado de alerta. Como assim, um dos nossos? É um verdadeiro drama. E não dá para ignorar a rivalidade entre Palmeiras e Fluminense, que sempre foi marcada por histórias intensas e momentos de tensão. Mas o que estaria por trás dessa possível transferência? Rumores indicam que o desejo de Gustavo Gomes por novos desafios e uma proposta financeira tentadora do Fluminense podem estar influenciando sua decisão. O zagueiro, que já demonstrou interesse em buscar novos ares, vê na equipe carioca uma oportunidade de brilhar em um novo cenário. Essa motivação, somada à pressão do mercado, acende um alerta vermelho para a torcida palmeirense. A pergunta que fica é: até que ponto essa negociação pode impactar o desempenho do time nas competições? A situação do Palmeiras na tabela não poderia ser mais delicada. O Verdão está lutando em várias frentes, buscando conquistar o título da Série A e, ao mesmo tempo, se preparando para a Libertadores. A perda de um jogador como Gomes nesse momento pode ser devastadora. A torcida se pergunta se a diretoria vai se mobilizar para evitar essa perda, ou se já está pensando em alternativas. E, claro, não podemos esquecer da reação da nossa amada Mancha Verde, que sempre faz questão de expressar suas emoções em cada jogo no Allianz Parque. O clima nas arquibancadas é eletrizante, e a pressão sobre a diretoria aumenta a cada dia em que essa negociação se arrasta. A expectativa é de que a torcida se mobilize, que gritos de apoio sejam dados em massa, e que a diretoria entenda a mensagem clara: queremos Gomes vestindo nosso manto sagrado. Neste vídeo, vamos explorar a fundo essa situação, analisando diferentes ângulos que cercam essa possível transação. Vamos entender como a ausência de Gomes pode modificar a dinâmica do time em campo, quais as implicações financeiras dessa saída e como isso se insere em um contexto histórico de transferências que já causaram polêmicas no passado. Preparem-se, torcedores, porque o que vem pela frente é intenso e cheio de emoções. Vale lembrar que, independente do que acontecer, a paixão pela camisa alviverde nunca vai mudar. E você, torcedor, o que acha dessa possível saída? Como a sua visão sobre o futuro do Palmeiras muda com essa notícia? Deixe seu comentário, e vamos juntos nessa análise. Agora, vamos mergulhar no ângulo tático dessa situação, que é tão crucial para o coração palmeirense. A saída de Gustavo Gomes não é apenas uma questão de números, é uma verdadeira bomba que pode abalar as estruturas do nosso Verdão. Primeiro, é importante destacar o papel de Gomes na defesa do Palmeiras. Com sua estatura imponente e habilidade excepcional, ele não é apenas um zagueiro que marca, ele é um verdadeiro comandante em campo. Sua leitura de jogo é digna de nota, e sua capacidade de antecipar jogadas adversárias o tornou essencial para o sistema defensivo do Verdão. A dúvida que paira no ar é: como o Palmeiras se reestruturaria sem ele? Imaginemos um jogo sem Gomes. O Palmeiras enfrentando um adversário forte, que explora bem os contra-ataques. A ausência de um defensor tão experiente pode deixar lacunas na defesa, permitindo que os atacantes adversários, mesmo os menos temidos, possam ter mais liberdade para criar jogadas. A pressão sobre os outros zagueiros aumentaria, e a necessidade de um sistema defensivo mais sólido se tornaria evidente. Além disso, a saída de Gomes poderia forçar o treinador a mudar seu esquema tático, talvez adotando uma formação mais defensiva ou, por outro lado, buscando se aventurar mais no ataque para compensar a fragilidade defensiva. Gomes não é apenas um defensor, ele é um líder que inspira confiança nos companheiros. Sua presença em campo é fundamental para a moral da equipe.
Um zagueiro com tanta presença na área pode fazer toda a diferença em situações de bola parada. E o que acontece quando o Palmeiras perde essa opção? Na prática, isso poderia significar uma maior dependência das jogadas aéreas, que costumam ser uma arma importante no futebol, especialmente em partidas decisivas. Além disso, a saída de Gomes criaria um vazio que, com certeza, seria difícil de preencher. O Palmeiras teria que buscar no mercado não apenas um novo zagueiro, mas alguém que trouxesse a mesma segurança e liderança que ele sempre proporcionou. Vamos considerar as alternativas. O Palmeiras tem um plantel recheado de talentos, mas se olharmos para o setor defensivo, será que existe alguém pronto para assumir essa responsabilidade? É aí que entra a necessidade de avaliação da diretoria e da comissão técnica. A formação de novos zagueiros exige tempo, e perder um jogador do calibre de Gomes em uma fase crucial da temporada pode ser um tiro no pé. Além disso, a pressão sobre o jovem zagueiro que eventualmente assumisse essa posição seria imensa. Ele estaria não apenas jogando por si, mas por toda uma história de luta e conquistas do Palmeiras. E, claro, não podemos esquecer da paixão da torcida. A saída de Gomes pode gerar um sentimento de desconfiança e insegurança, especialmente se o time não apresentar um desempenho satisfatório logo de cara. A emoção da arquibancada é palpável, e a pressão por resultados é uma constante. O que os torcedores devem esperar dessa reviravolta tática? É um cenário que pode trazer tanto esperança quanto temor e, sem dúvida, será um tópico quente nas conversas entre os palmeirenses. Então, torcedor, como você vê essa possível mudança? Acha que o Palmeiras consegue se reerguer sem Gomes, ou a ausência dele será sentida demais? Deixe sua opinião nos comentários, e vamos debater essa questão que está no coração de todos nós. O futuro do Verdão está em jogo, e cada palmeirense tem um papel nessa história. Vamos falar sobre o impacto financeiro da possível saída de Gustavo Gomes. A situação não é apenas uma questão de campo, mas também de dinheiro, e isso pode mexer com o futuro do Palmeiras. A transferência de um jogador tão importante para um rival direto como o Fluminense pode ser um verdadeiro dilema, um golpe duro, mas também uma chance de reestruturação. Primeiro, vamos pensar no valor que o Palmeiras pode receber com a venda de Gomes. Ele é um dos pilares da defesa, e sua saída não é apenas uma perda técnica, mas também financeira. A diretoria precisa analisar se a proposta é realmente tentadora ou se vale a pena manter um jogador desse calibre. O Verdão é um gigante do futebol brasileiro, e isso dá à diretoria um certo poder de negociação. Mas, com a pressão por reforços em outras posições, como um atacante ou até um volante, a venda de Gomes pode ser uma saída viável. Se a negociação acontecer, a diretoria terá que usar esse dinheiro com sabedoria. A prioridade deve ser encontrar um defensor que possa assumir a responsabilidade deixada por Gomes, mas não podemos esquecer da necessidade de um atacante de qualidade. O equilíbrio nas contas é fundamental, e uma venda mal planejada pode trazer problemas no futuro. A torcida está de olho em cada movimento da diretoria, esperando que cada centavo seja bem investido. Outro ponto crucial é o impacto que essa saída pode ter nas futuras negociações do Palmeiras. O Verdão sempre foi um celeiro de talentos, e se a saída de Gomes não for bem conduzida, pode fazer com que outros jogadores pensem duas vezes antes de vestir a camisa alviverde. Em um mercado tão competitivo, a imagem do clube é essencial para atrair novos talentos. O que queremos é que o Palmeiras continue sendo um destino desejado, e não uma opção descartada. E a pressão sobre a diretoria para reinvestir o dinheiro de uma possível venda é enorme. A torcida quer ver resultados, e isso só acontece com um elenco forte e competitivo. O planejamento e a visão são fundamentais nesse momento. A decisão sobre a saída de Gomes pode ser a chave para transformar uma crise em uma oportunidade de crescimento. Agora, torcedor, como você vê essa questão financeira em relação à saída de Gustavo Gomes? Acha que a diretoria deve vender e usar os recursos para reforçar o time, ou seria melhor encontrar uma maneira de manter nosso ídolo? Deixe seu comentário e vamos debater essa situação que pode mudar tudo no Verdão. Agora, é hora de olharmos para a história do Palmeiras e refletir sobre outras saídas marcantes que já tivemos ao longo dos anos.
A história do Verdão é repleta de momentos intensos e decisões que moldaram o presente e o futuro do clube. A saída de Gustavo Gomes, se concretizada, poderia se tornar um capítulo importante na nossa narrativa, assim como outras transferências que deixaram marcas indeléveis na história. Quando pensamos em saídas que impactaram a torcida, não podemos deixar de mencionar jogadores como Edmundo, que deixou o clube em um momento delicado, ou ainda o próprio Marcos, que, apesar de ter voltado, gerou uma onda de descontentamento quando decidiu sair. Cada uma dessas saídas trouxe consigo uma montanha-russa de emoções, e a reação da torcida foi sempre intensa e apaixonada. A comparação com a possível saída de Gomes não é à toa, ele é um jogador que se tornou parte da alma palmeirense, e sua partida poderia gerar uma onda de protestos e descontentamento. A rivalidade com o Fluminense também tem um peso nessa história. O Palmeiras e o Fluminense sempre tiveram uma relação cheia de altos e baixos, e uma transferência desse tipo não é apenas uma mudança de clube, mas também uma declaração de guerra no torneio das rivalidades. Historicamente, quando jogadores ídolos saem para outros clubes, especialmente rivais, a reação é sempre de indignação. Lembramos da saída de Edmundo para o Flamengo, que gerou uma revolta imensa entre os torcedores, assim como a transferência de jogadores como Rivaldo e Alex para clubes que não eram apenas concorrentes, mas rivais diretos. A memória afetiva dos torcedores é bastante forte, e a história do clube é alimentada por cada jogador que passou por aqui. Portanto, a saída de Gomes não seria apenas uma questão tática ou financeira, seria uma questão de coração. O impacto emocional dessa saída se intensifica ao lembrarmos de como a torcida reagiu quando ídolos deixaram o clube para vestir as cores de rivais. A saída de um ícone como ele pode gerar um sentimento de perda que vai muito além das quatro linhas. Além disso, a transferência de Gomes para o Fluminense poderia acirrar ainda mais a rivalidade entre os clubes. A história nos mostra que, sempre que um jogador de peso migra para um rival, isso não apenas afeta o clima nas arquibancadas, mas também reverbera nas relações entre torcedores. O que poderia ser uma simples transferência se transforma em um evento que marca gerações, e a lembrança de um jogador que se destacou com a camisa alviverde se torna um símbolo de dor e traição. Então, torcedor, como você se sente ao pensar na saída de um ícone como Gustavo Gomes para um rival? Essa transferência poderia mudar a história entre Palmeiras e Fluminense? O que você acha que a torcida deve fazer para lidar com essa situação? Deixe sua opinião e vamos debater. Essa é uma questão que vai além do campo, é uma questão de identidade e paixão. O futuro do Palmeiras pode estar em jogo, e a forma como reagimos a isso pode definir a nossa história. Chegamos ao nosso capítulo final, e é hora de amarrar todos os pontos que discutimos até agora sobre a possível saída de Gustavo Gomes do Palmeiras. A situação é um verdadeiro drama que vai além das quatro linhas. Analisamos a importância tática de Gomes, o impacto financeiro de sua possível transferência, a comparação com saídas históricas e, claro, a reação apaixonada da nossa torcida. Tudo isso nos leva a refletir sobre o futuro do Verdão. Primeiro, vamos lembrar que a saída de um jogador como Gustavo Gomes não é apenas uma questão de números. Ele é um pilar da nossa defesa, um líder em campo que traz segurança e confiança ao time. Sua ausência poderia desestabilizar a estrutura defensiva, exigindo que os outros jogadores se desdobrassem para manter o nível de performance. A pressão aumentaria, e a torcida, que sempre espera o melhor, ficaria ansiosa por respostas. Como o Palmeiras se adaptará a essa nova realidade? Além disso, a questão financeira é crucial. A diretoria precisa agir com inteligência. Se a venda se concretizar, será uma oportunidade de ouro para investir em novos talentos que possam suprir a lacuna deixada por Gomes. A torcida espera que essa movimentação não seja apenas uma solução imediata, mas sim um passo estratégico para garantir que o Palmeiras continue a ser competitivo em todas as competições. A história nos mostra que cada saída pode ser uma chance de renovação, mas isso depende de decisões acertadas. Agora, vamos falar da nossa torcida, a verdadeira alma do Palmeiras. A relação entre o clube e a arquibancada é intensa e cheia de emoção. A saída de um ídolo pode gerar descontentamento, mas também pode ser um momento de união. A torcida precisa sentir que a diretoria está ouvindo suas preocupações e que está comprometida em manter a identidade palmeirense.
Cada jogador que veste a camisa verde e branca é parte da nossa história, e a paixão que sentimos por eles é o que nos move. Ao olharmos para o futuro, a grande provocação que fica é: como será o Palmeiras sem Gustavo Gomes? Será que a diretoria conseguirá encontrar um substituto à altura? E como a torcida reagirá a essa mudança? Essas perguntas são fundamentais para entendermos o que vem pela frente. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a paixão pelo Palmeiras nunca vai mudar. A história do Verdão é feita de desafios, e cada um deles é uma oportunidade para mostrar a força da nossa torcida. Então, torcedor palmeirense, queremos ouvir você. O que você acha que deve ser feito nesse momento? Como você vê o futuro do Palmeiras sem o nosso querido Gomes? Deixe seu comentário e vamos continuar essa discussão que é tão importante para todos nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar sempre para mais notícias e análises sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Juntos, somos mais fortes, e a nossa história continua.